de hoje vamos ao último tema de Biologia de décimo, ou seja, vamos entrar no tema das transformações e utilização de energia pelos seres vivos e vamos ao subtema de obtenção de energia ou produção de energia nas células. Vamos recordar, porque nós já falamos sobre isso em alguns vídeos anteriores, as reações catabólicas e anabólicas. E, em primeiro lugar, também rever o que é o metabolismo. O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem numa célula ou num organismo. E nos seres vivos, essas reações vão estar integradas nas chamadas vias metabólicas. E são elas, então, o anabolismo e o catabolismo. No caso do anabolismo, é uma reação de síntese, ou seja, moléculas mais simples vão absorver energia e dar origem a moléculas mais complexas, portanto, são consideradas reações endoenergéticas, enquanto que os processos catabólicos ou catabolismo, moléculas mais complexas, originam moléculas mais simples com libertação de energia. Como há libertação, ESO, não é? ESO é para o exterior, portanto, assim é mais fácil de decorarmos. Vamos aos conceitos básicos ao nível do metabolismo celular e eles prendem-se com a produção de ATP, ou seja, uma fosforilação ou uma desfosforilação, ou seja, a transformação do ATP em ADP, e também a obtenção da molécula de NADH ou de NAD+. No caso da molécula de ATP, portanto, ou seja, no fundo, a energia que é libertada nas reações catabólicas, ou seja, que são reações então exoenergéticas, podem ser utilizadas para ajudar a molécula de ATP, ou seja, que é a adenosina difosfato, a, no fundo, captar um grupo fosfato e a dar origem à adenosina ou seja, 3-fosfato. Portanto, significa que a energia que é libertada dos processos catabólicos vai ser utilizada para a síntese da ATP e depois no processo de hidrólise, que é no processo de quebra, em que se liberta outra vez o fosfato, essa energia depois fica, no fundo, disponível para os processos anabólicos. Já a molécula de NADH, que é a forma reduzida da molécula de NAD+, ela é considerada um transportador de eletrões e, portanto, vai essencialmente intervir nas reações de oxidação-redução, que é, no fundo, perda e captação de eletrões. Nas reações metabólicas, nós falamos sobre isso ao nível da fotossíntese, a molécula de NADH atua sempre da mesma forma. Portanto, o que nós estamos a ver aqui nesta figura é a versão, portanto, nós temos o NAD+, ou seja, que vai ser reduzido. Para ser reduzido, ele tem que captar os eletrões. Nós vimos isso, que esses eletrões eram, devido à hidrólise da água, em que ela dava origem a prótons H+, libertação de oxigênio e também libertação de eletrões. E são esses eletrões e prótons que vão permitir a redução do NAD+, a NADH. Portanto, nas vias catabólicas, há então a libertação de energia devido à oxidação dos compostos orgânicos e também que leva depois essa energia a poder ser utilizada pelas moléculas da ADP para se transformar em ATP. E estas vias catabólicas, são utilizadas em todos os processos celulares, ou seja, respiração aeróbia, respiração anaeróbia e fermentação. A respiração aeróbia é aquela em que o oxigênio vai ser o aceitador final dos eletrões. Na respiração anaeróbia, que é na ausência de oxigênio, os aceitadores finais dos eletrões vão ser outros compostos inorgânicos, que não a água, que não o oxigênio. E depois a fermentação, no caso da fermentação, o aceitador final dos eletrões é o piruvato. Agora, relativamente à dependência, ou seja, à necessidade da presença de oxigênio, nós vamos ter os chamados aeróbios obrigatórios, portanto, necessitam mesmo de oxigênio para sobreviver. Depois temos os anaeróbios obrigatórios, ou seja, não necessitam de oxigênio. E depois temos os anaeróbios facultativos, ou seja, que são tolerantes à presença de oxigênio, ou à falta de oxigênio, neste caso.
Estamos a falar de energia, estamos a falar de produção de moléculas de ATP, por isso temos que falar de um componente celular muito importante a este nível, que são as mitocôndrias. Aqui queria recapitular, que nós falamos isto já muito no início da matéria de décimo, mas que as mitocôndrias são organelos delimitados por duas membranas. A membrana interna tem um conjunto de pregas ou invaginações que são chamadas as cristas mitocondriais. Elas estão orientadas para dentro do organelo e é aí que vai se encontrar a matriz mitocondrial. Tem também uma membrana externa. A respiração aeróbia é então uma via metabólica que comporta quatro fases. Temos a glicólise, que ocorre ao nível do citosol. Depois temos a formação da acetilcoenzima A e o ciclo de Krebs, que vai ocorrer já dentro da mitocôndria, mas na matriz mitocondrial, e a fosforilação oxidativa, que já ocorre ao nível das cristas da membrana interna. E o que nós estamos a ver em baixo é a reação total da glicólise, ou seja, do processo de transformação da glicose em dióxido de carbono, água com libertação de energia. No entanto, nós vamos ver as diferentes fases da respiração aeróbia agora. Ok, então vamos começar pela glicólise. A glicólise comporta três fases: a chamada fase de ativação, fase de separação e fase de rendimento. A fase de ativação, ou seja, nós começamos com uma molécula de glicose e vai ter que ocorrer a hidrólise de duas moléculas de ATP, ou seja, se é hidrólise significa que o ATP vai libertar energia, digamos, e essa energia vai ser fornecida à glicose para que fique ativa. E aqui vai dar início efetivamente à sua degradação. Portanto, ela vai captar os fosfatos. Depois temos a fase de separação. A glicose vai se separar em duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e uma triose, portanto, ou seja, que é uma triose, portanto, ela é composta aqui pelos três carbonos, portanto, nós começamos com uma glicose com 6 carbonos, ela aqui separa-se em 3 carbonos para um lado, 3 carbonos para o outro, mais o fosfato que proveio da hidrólise do ATP. Depois temos a fase de rendimento. As trioses vão sofrer fosforilação, ou seja, vai haver a ligação a um grupo fosfato e oxidação, portanto, vão perder eletrões para o NAD+, que neste caso passa ao NADH. Portanto, há aqui uma regeneração do NADH e uma regeneração do ATP. Algumas destas reações são, por isso, exoenergéticas, portanto, há aqui libertação de energia, o que vai permitir formar 4 moléculas de ATP por uma molécula de glicose. Só que o produto final vai ser apenas duas moléculas de ATP, tendo em conta que na fase de ativação foram gastas duas, portanto, ou seja, na fase de rendimento, a energia que foi libertada vai ser aproveitada para regenerar quatro moléculas de ATP. No entanto, na fase de ativação, nós perdemos duas moléculas, portanto, no final, o balanço final seria duas moléculas de ATP. Então, na glicólise, portanto, uma molécula de glicose sofre oxidação no citosol e formam-se duas moléculas de piruvato, duas moléculas de ATP e duas moléculas de NADH. Ok, agora vamos para dentro da mitocôndria. Por isso, na presença de oxigênio, o ácido pirúvico vai entrar na mitocôndria e com base numa proteína transportadora. Portanto, eu tenho aqui uma notazinha que diz-nos que a membrana externa da mitocôndria é permeável ao piruvato, mas a membrana interna é que é impermeável e daí a necessidade de uma proteína transportadora. Ok, portanto, então o ácido pirúvico então, entra na mitocôndria, vai perder uma molécula de CO2 e vai perder um hidrogênio que vai ser utilizado para produzir NADH. E o que é que vai acontecer? O composto final que vai ser produzido vai ser formado já não por 3 carbonos, mas apenas por 2, porque não vamos esquecer que ele libertou uma molécula de CO2, ou seja, foi descarboxilado e vai se ligar à coenzima A, formando-se o acetilcoenzima A.
Depois, vamos continuar aqui dentro da mitocôndria e vamos passar para o ciclo de Krebs. Esta é a etapa da respiração aeróbia que constitui uma via metabólica de natureza cíclica, ou seja, o produto final de uma série de reações corresponde à molécula que, no fundo, iniciou a própria via metabólica. O que é que acontece neste ciclo? Há várias descarboxilações, há reduções de compostos orgânicos, há compostos de compostos que vai resultar na libertação, no fundo, de CO2 e também na redução do NAD+, a NADH e do FAD a FADH2. E o NADH e a FADH2 vão intervir no ciclo como transportadores de eletrões e de hidrogênio. Durante este ciclo, vai ser mobilizada energia para formar também moléculas de ATP a partir da fosforilação do ADP que está presente na matriz mitocondrial. Na etapa final da respiração aeróbia, há uma cadeia transportadora de eletrões, as moléculas do NADH e do FADH2 vão sofrendo oxidações e vão transferir eletrões para complexos de proteínas que vão estar dispostas em cadeia na membrana interna das mitocôndrias. Por isso é que esta ocorre já na crista. Ao longo desta cadeia respiratória, os eletrões vão libertando energia, o que vai permitir o movimento dos íons, ou seja, dos prótons H+, da matriz, para o espaço intermembranar da mitocôndria. O retorno destes prótons à matriz vai fornecer a energia necessária para a produção de ATP num processo de chamado fosforilação oxidativa. Quando os eletrões vão atingir o último transportador da cadeia, vão ser transferidos para o oxigênio, que vai funcionar então como nosso aceitador final dos eletrões, ou seja, vai ser reduzido. O oxigênio depois combina-se com os hidrogénios que já estavam presentes na própria matriz e vão formar moléculas de água. Portanto, aqui na imagem é isso que nós estamos a observar. O primeiro passo é a oxidação do NADH e do FADH2, que vai fornecer então os eletrões que vão entrar nesta tal cadeia transportadora, ou na cadeia respiratória. Depois, a energia proveniente do fluxo de eletrões vai ser utilizada por estes proteínas para, no fundo, bombear os prótons para dentro do espaço entre as membranas. E depois a energia do H+, vai ser utilizada pela ATP para a formação de ATP, mas por quimiosmose. Vamos então ao balanço energético da respiração aeróbia. Portanto, na glicólise, que é a transformação da glicose em piruvato, é necessário 2 ATPs para a ativação, são produzidos 4 ATPs da fase de rendimento, o balanço energético são 2 ATP. Depois, há a produção aqui de 2 NADH que vai ser utilizada depois na fosforilação oxidativa. Depois, na oxidação do piruvato, ou seja, na formação do acetilcoenzima A, o que é produzido são mais 2 NADH. Depois, durante o ciclo de Krebs, são produzidos 2 ATP, 6 NADH e 2 FADH2, e tudo isto vai ser levado para a fosforilação oxidativa, portanto, onde há o transporte de eletrões e a quimiosmose. Ou seja, aqui vai haver a conversão da energia dos eletrões de todos os NADH, de todos os FADH2, e poderá ser produzido cerca de 26 ou no máximo 28 ATP. Por isso, o balanço final é 32 ATP no máximo. Portanto, este seria, ali temos a nossa reação, está bem? E aqui no máximo 32 ATP. Vamos passar para a fermentação. Também permite a produção de ATP, mas através de uma oxidação incompleta da glicose em condições na ausência de oxigênio. Este processo ocorre no citoplasma das células e vai compreender duas etapas sequenciais, que são a glicólise e a redução do ácido pirúvico. Portanto, a glicólise nós já trabalhamos e é semelhante àquilo que vimos na respiração aeróbia, e depois a redução do ácido pirúvico poderá levar a uma fermentação láctica ou uma fermentação alcoólica. Na lática, é realizada por bactérias láticas e por células musculares quando estão privadas de oxigênio, mas numa situação de esforço.
O piruvato que resultou da glicólise vai ser diretamente reduzido a lactato, ou seja, por exemplo, na formação de iogurte, queijo. A fermentação alcoólica é realizada por leveduras em situações também de ausência de oxigênio. O piruvato aqui, primeiro, vai sofrer uma vai ser descarboxilizado, ou seja, vai perder um CO2 descarboxilado. E é um composto depois formado a saldeído que vai também ser reduzido a etanol. Ou seja, por exemplo, por exemplo, nós temos o exemplo da formação do vinho, da cerveja, do pão. Ok, vamos fazer aqui uma pequena comparação entre a respiração aeróbia e a fermentação. Por isso, a função da respiração aeróbia é a produção de ATP por oxidação dos compostos orgânicos. Fermentação, exatamente igual. O substrato inicial, em ambos os casos, é a glicose. A respiração aeróbia comporta uma etapa no citosol, que é a glicólise, e depois o resto dentro da mitocôndria, que é a formação da silicoenzima A, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Já a fermentação ocorre sempre no citosol e comporta apenas duas etapas: glicólise, semelhante à respiração aeróbia, e a redução do piruvato. A respiração aeróbia necessita de oxigênio, a fermentação não. Os produtos finais são, da respiração aeróbia, água e dióxido de carbono. Na fermentação, depende. Se for a lática, é a formação de lactato. Alcoólica, há a formação de etanol e CO2. A oxidação da glicose na aeróbia é completa, na fermentação é incompleta. O balanço energético, muito maior na respiração aeróbia, cerca de 32 ATP, enquanto que por cada molécula de glicose, enquanto que na fermentação é apenas 2 ATP por cada molécula de glicose. A respiração aeróbia está presente em plantas, animais e eucariontes, e a fermentação é muito característica dos procariontes, mas também pode ocorrer em alguns eucariontes. Ok, ficamos por aqui neste tema da produção de energia e vemo-nos no próximo vídeo.